Vamos dar continuidade aos nossos aprendizados no capítulo 6.5, página 46, aprendendo aí que nem todo sal é salgado. Temos os sais, um grupo funcional que une substâncias com propriedades semelhantes, da mesma forma que os óxidos, os ácidos e as bases. Temos aqui no nosso material algumas substâncias do cotidiano que são sais e que não possuem o gosto salgado atribuído ao cloreto de sódio, como aqui o gesso, o carbonato de cálcio, o sulfato de alumínio. Obtenção, formulação, nomenclatura e classificação dos sais. Os sais são obtidos a partir de uma reação chamada de reação de neutralização, aonde um ácido neutraliza-se com uma base, formando um sal e água. Perceba que aqui, neste exemplo, temos o ácido clorídrico, que reage com o hidróxido de sódio, formando o cloreto de sódio. Nesse caso, o sódio é o cátion que veio da base e o cloro, que é chamado de cloreto, é o ânion que veio do ácido. O cátion do ácido, que é o cátion hidrogênio, se une com o ânion da base, que é o ânion hidroxila, e forma a água. Os sais são compostos iônicos. Compostos iônicos são formados quando os elementos se unem em que um elemento arranca o elétron de outro. Esses compostos, o cátion tem que ser diferente do cátion hidrogênio e o ânion diferente da hidroxila. Aqui temos alguns exemplos de sais aonde os seus cátions são diferentes dos seus ânions. Formulação de um sal. Ela é dada da seguinte forma: a valência do cátion será a quantidade do ânion e a valência do ânion será a quantidade aí do cátion. Os exemplos que temos aqui demonstram isso. O cloreto de potássio, a sua valência é 1 e possui, ou no caso aqui o cloreto é o ânion, e possui um cátion, então valência 1 do ânion, quantidade de cátions 1. No sulfeto de bário, como tanto o enxofre recebe 2 quanto o bário doa 2, então aí é 1 para 1. No caso seria Ba2S2, mas simplificando aí ficaria 1 para 1. Mas tem que entender que essa simplificação, isso existe na verdade, porque o bário doa 2, enquanto o enxofre ganha 2. Já no fosfato de cálcio, o cálcio tem a sua valência 2, então haverá aí 2 fosfatos. E o fosfato tem sua valência 3, ele recebe 3, então haverá 3 cálcios. Vamos entender? Se o cálcio, cada um desses cátions doam 2, havendo 3, haverá a doação aí de 6 elétrons. 3 vezes 2, 6. Já o fosfato, como cada um recebe 3, havendo 2, receberão aí os 6 elétrons, porque 2 vezes 3 também é 6. Já o nitrito de magnésio, o nitrito tem a sua valência 1, então haverá 1 magnésio. E o magnésio, a sua valência 2, então haverá 2 nitritos. Aqui temos alguns exemplos de ânions que podem ser utilizados aí quando você for dar o nome de sais.
pode-se recorrer aqui a esta tabela. Importante lembrar que a nomenclatura desses sais deriva aí dos ácidos. Um ácido que tem o sufixo hídrico, o sufixo do ânion do sal será eto. Ico, o sufixo do ânion do sal será ato. E oso, o sufixo do ânion do sal será ito. Classificação. Temos aí os sais binários, ternários e quaternários, sendo que os binários possuem dois elementos. Aqui NaCl, um sal com dois elementos. Esse 2 aqui está incorreto, deveria ser uma vírgula. O Ki, o iodeto de potássio, também há 2. Os sais ternários, eles possuem 1, 2, 3 elementos formadores. E os sais quaternários, 1, 2, 3, 4 elementos formadores. Quanto à natureza dos íons, os sais podem ser neutros, porque não apresentam nem o cátion hidrogênio, nem a hidroxila. São chamados aí de sais neutros. Também há os sais, os chamados hidrogenossais, que apresentam hidrogênios ionizáveis nas suas estruturas. E aqui nós temos um exemplo, o bicarbonato de sódio, que possui aqui um hidrogênio em sua estrutura. Esses sais aí são provenientes de neutralização parcial dos ácidos de origem, ou seja, os ácidos não foram completamente neutralizados. Também há os hidroxissais, que são aí sais que apresentam hidroxilas em sua composição. Perceba que aqui nós temos duas. É o chamado cloreto dibásico de alumínio. Di, porque há duas. Ou dihidroxicloreto de alumínio, porque há duas hidroxilas na sua estrutura. Também há os sais mistos, derivados ou de dois ácidos ou de duas bases diferentes. Aqui tem o cloreto brometo de cálcio. Há os sais hidratados, que possuem uma ou mais moléculas de água, de hidratação. Aqui o sulfato de cobre 2. Por que 2? Porque o cobre assume o NOx 2 quando junto com o sulfato. E pentahidratado, penta de 5, hidratado de água, porque ele possui 5 moléculas de água. Quanto à solubilidade, temos os solúveis, que possuem aí como ânions os nitratos, cloratos, acetatos, cloretos, brometos, iodetos, sulfatos. E temos aqui os insolúveis, né? A partir aqui dos sulfetos e não sulfatos, carbonatos e fosfatos. Os insolúveis possuem essas exceções quando esses são os seus cátions. E os solúveis, essas exceções quando esses aqui são os seus cátions. Os sais são importantes, se não o mais importante, um dos mais conhecidos é o cloreto de sódio, que está presente na alimentação, é necessário ao nosso metabolismo. Existe uma condição aí no nosso corpo chamada de bomba de sódio e potássio. E esse sódio é obtido aqui do cloreto de sódio. Então, ele é necessário. Ele é usado como tempero de alimentos, também como conservante de alimentos e ajuda a manter uma hidratação adequada. O seu excesso pode ser maléfico, pois contribui na hipertensão e na retenção de excessos de líquidos. Temos também outro exemplo de sal importante, o bicarbonato de sódio, que quando em água libera o dióxido de carbono e produz o hidróxido de sódio.
Ele é utilizado aí em efervescentes, como alguns que combatem aí a queimação, a acidez em excesso do estômago. E também na culinária, porque quando aquecido, libera dióxido de carbono, que fica preso ali na massa de pães e bolos e mantém essa massa mais macia. Outro exemplo de sal importante é o carbonato de cálcio, que é utilizado aí na produção de cal. O cal é utilizado na construção, por exemplo. Também o sulfato de alumínio, que pode ser utilizado no processo de limpeza de água, pois ele é considerado aí um floculante. Ele ajunta, ele gruda partículas pequenas de sujeira, fazendo elas unirem-se em maiores para poder ser feita a limpeza, ou facilitando a limpeza por serem maiores. Aqui tem algumas atividades para a gente fazer e dando continuidade, conduzindo corrente elétrica, dissociação e ionização. Uma experiência bem legal da gente poder estar fazendo aí no retorno das aulas seria essa com uma lâmpada, aonde temos um circuito elétrico, um interruptor antes da lâmpada, ele está ligado, e um dos fios segue direto para um pote, uma vasilha, um copo, que tem soluções diferentes. A água pura não conduz a corrente elétrica ou é um péssimo condutor. Se nela a gente colocar algumas substâncias fazendo diferentes soluções, algumas ligarão a lâmpada e outras não. Algumas funcionarão aí como ótimos condutores, outras não permitirão a condução da eletricidade. O nosso material sugere aqui utilizarmos sal de cozinha, vinagre, álcool, sulfato de cobre, açúcar e hidróxido de sódio. Por que será que algumas lâmpadas ou algumas soluções permitirá o acender da lâmpada e outras não? Algumas substâncias são chamadas de eletrólitos porque permitem a condução de eletricidade. Lembre-se que os eletrólitos são íons livres aí nessa solução. Os íons possuem cargas. Os positivos são chamados de cátion, positivos porque perderam um elétron, e os negativos chamados de ânions, porque ganharam elétrons. Os positivos, os cátions, são atraídos para o fio com um potencial negativo, enquanto os negativos, os ânions, são atraídos por fio com potencial positivo. Assim, há um transporte de elétrons. E esse transporte de elétrons é a corrente elétrica em si. Então, toda vez que colocarmos uma substância onde ocorre a dissociação, haverá a condução de eletricidade. Dissociação ocorre em sais, em substâncias iônicas, que em água liberam os seus íons, e esses íons livres conduzem a eletricidade. Ou em íons formados a partir da ionização. Uma molécula, ela não tem carga elétrica, ela não é positiva nem negativa, tem uma carga neutra. Quando ocorre a ionização de uma molécula, como nesse exemplo do ácido clorídrico, em que ele ioniza, a molécula é dividida, liberando aí o cátion hidrogênio, que se unirá com a molécula de água e formará o hidrônio, ou, em nomenclatura mais antiga, chamado de hidroxônio. E o cloro, o cloreto aqui, o cloro ficará aí com um elétron desse hidrogênio, formando aqui um ânion. Então, houve a ionização
E havendo íons livres, há a condução de eletricidade. Tanto na ionização quanto na dissociação, quanto mais íons livres houver na solução, maior será a força do eletrólito, ou seja, haverá melhor condução de eletricidade. Aqui nos desenhos A, B e C, mostrando aí lâmpada com brilho intenso, pouco brilho e apagada. O brilho intenso seria em uma substância com um eletrólito bastante forte, a intermediária e uma substância que não é formada por eletrólitos na lâmpada apagada. Substâncias moleculares que não se ionizam, elas não permitirão aí a passagem de corrente elétrica. E mais alguns exercícios para estarmos realizando. Pessoal, a nossa aula fica por aqui. Até a próxima. Façam as atividades. Entrem em contato se houver dúvidas. Tchau, tchau.